Saudações, hoje é o dia 17 de setembro de 2022 e eu vim aqui comentar sobre 4 séries do momento, né, que já estou acompanhando há algum tempo. Já fiz um vídeo sobre as séries Os Anéis do Poder e A Casa do Dragão e vou retomar um pouco elas aqui agora, mas lembrando que eu não vou falar muito sobre Os Anéis do Poder, porque teremos uma live agora quase certamente nesta quarta-feira. Só estou acertando uns últimos detalhes antes de lançar o comunicado. Já vou ter a live amanhã sobre o meu livro de ficção científica Gradfin, que eu estou sempre citando aqui. Mas além dessas 2 séries, também comentar a série da Mulher Hulk, né? E o Si, porque de uma certa forma elas reúnem 4 situações bem diferentes, né? Nós temos em Mulher Hulk uma série feminista escancarada, bem humorada, um tanto quanto zoada. Nós temos em Os Anéis do Poder uma série feminista mais focada em alegorias simbólicas, que está sendo muito criticada por questões técnicas, totalmente a revelia da questão ideológica, por problemas de direção, de roteiro, e que, no entanto, o último episódio, o episódio número 4, eu digo que foi o melhor da série, melhor que qualquer um dos outros. Na verdade, chegou a me animar um pouco, ele até destoou um pouco dos demais, inclusive com cenas que até meio que confrontam, desafiam um pouco a temática que vinha sido desenvolvida antes. Mas a gente fala isso na live. Ao mesmo tempo, A Casa do Dragão, que também está no seu 4º episódio, foi o exato contrário. Foi um episódio extremamente decepcionante e escrachadamente feminista no sentido mais sério e mais problemático do termo. Por fim, a série Si continua sendo aquele respiro, né? Que é exatamente o contrário. É a série não lacradora do momento, a série não feminista, a série que está afirmando família e paternidade. Mas bem, então vamos lá. Em primeiro lugar, assim, só para deixar claro, aqui estamos chegando no fim de tarde aqui, passamos por um calor infernal aqui em Brasília, que me obrigou a cortar o cabelo, que eu não estava aguentando de tanto calor. Parece que vai chover, pode até chover aqui a qualquer momento. Mas, dito isso, só para dar uma noção de que eu tive uma certa dificuldade de fazer as coisas nesses últimos dias por questão de calor mesmo, passando mal de tanto calor. E sobre essa questão do tema, vamos começar por Mulher Hulk, né? Mulher Hulk, que eu comentei já um bocado lá na minha live anterior, né, sobre Disney Lacrolândia. É aquele negócio que eu digo que os fãs antifeministas não deveriam estar preocupados com essa série. Pelo contrário, deveriam estar gostando dessa série, porque de uma certa forma ela me passa aquela forte sensação de ser uma coisa que é feita de forma deliberadamente panfletária, claro, mas tão mal feita, e tão mal feita, não, tão bem. É paradoxal. É como se você chegasse para alguém muito competente, você tem que fazer esse negócio desse jeito aqui, o cara não quer fazer. E o cara não quer fazer, é obrigado, então ele de propósito ele faz o treco de um jeito que às vezes tem um resultado meio quanto ambíguo, né? Ou então eles colocam alguém que é incompetente para fazer, o cara faz uma porcaria, mas eu acho que nesse caso aí, não, os caras sabem o que tá fazendo. A série é assumidamente feminista, mas ela é tão zoada, tão assim escancarada, que eu acho que ela acaba sendo meio que contraproducente. Eu acho que ela meio que critica a si própria, meio que se desautoriza em alguns momentos. E me parece que isso é até sincero. Insistindo um pouco nessa temática da Disney, né, e especialmente do universo Marvel, é preciso observar que o MCU, né, ele teve uma quantidade de filmes muito bons e com muitíssimo, praticamente nenhum peso em termos de viés ideológico na maioria dos seus filmes, com exceção dos filmes do Thor, e nem tanto o primeiro, mas especialmente o segundo, que já começou a pesar a mão, e o Thor Ragnarok, que é a desgraça completa. A Capitã Marvel e um pouquinho também no Homem-Formiga, mas foi mais ou menos por aí nessa primeira fase do universo do MCU, né? A segunda fase, que é unânime, não tem ninguém que discorde, está muito pior do que a anterior, todos os dias baixou a qualidade de forma generalizada. Essa segunda fase é escancaradamente muito mais lacradora. Você vê que parece que passa uma mensagem, se quiser fazer um material lacrador, enfim, a gente faz, mas vai ficar ruim. Parece que tá meio que implícito isso. Parece que estão assumindo isso de uma determinada forma. Você fica tentando pensar que existem pessoas muito competentes, pessoas muito inteligentes que estão sendo obrigadas a fazer isso de propósito, fazer as coisas piores. Porque quando você vai, por exemplo, pega um contra-exemplo como o dos Anéis do Poder, onde eles pegaram um orçamento fabuloso de $500 milhão para a série e colocaram na mão de gente sem menor experiência, colocaram uns diretorzinhos lá que esses caras não sabem o que estão fazendo, contrataram profissionais amadores. E a série está sendo criticada não é nem pela questão ideológica, é por problemas de direção, de roteiro, de iluminação, de efeito especial. Tem muita falha. Aí você pergunta, meu Deus do céu, mas como é que eles colocam tanto dinheiro na mão
de uma direção incompetente. Poxa, porque um orçamento desses, qualquer diretor experiente vai querer pegar essa grana. Mas, na minha opinião, isso acontece por quê? Porque na hora eles vêm com o combo. Você tem que fazer isso aqui com esses vieses aqui. E nenhum cara competente, nenhum cara bom aceita. Então você tem que contratar um sem vergonha qualquer. O que eu vejo nessa série da Mulher Hulk é meio que parece ser isso. Parece que é uma autoparódia, né? Você, por exemplo, pegando já depois dessa segunda fase do MCU, tivemos WandaVision, que eu acho uma série muito boa. E esse da Mulher Hulk é a primeira que emula algumas características de WandaVision, especialmente a metalinguagem, porque aquele negócio, ela chega a falar com a câmera, né? A Mulher Hulk tem aquela, o pessoal chama de quebra da quarta parede, né? Aqueles personagens que falam com o espectador, tipo o Deadpool, tipo aquele carinha lá do Curb Your Enthusiasm. São muitos poucos que fazem esse tipo de coisa. O Woody Allen fazia algumas coisas assim também. Então, e ela tem essa pegada assim mais bem humorada, de modo que ela é basicamente uma sitcom. Mulher Hulk é uma sitcom caríssima, é uma sitcom com efeitos. É uma série que não agrada ninguém em termos de ação. Em termos de ação não teve nada até agora. A coisa que caracterizaram o MCU, não tem nada disso lá. Ela é uma paródia, uma brincadeira com os elementos tradicionais do MCU, que pode ser interessante para quem já está ambientado, já está totalmente amigado com o universo e agora quer zoar mesmo. E não sei se vou poder continuar gravando aqui, que já está ameaçando chover. Graças a Deus, eu adoro chuva, só não fico mais da chuva por causa da câmera. Mas bem, então, essa série da Mulher Hulk, ela está tão escrachada que ela chega a explicitamente falar, como ela tem esse recurso de comunicação direta com o espectador, ela toca no assunto. Eles chegam a meio que se auto-zoar. Faz aquelas pegadinhas assim de você dizer, até falar mesmo da comunidade fanbase que reclama do fato da série ser lacradora. Ele meio que dá uma subvertida, então parece que estão meio criticando a fanbase, mas ao mesmo tempo tem umas sutilezas assim, que é bom você ficar atento, porque é cuidadoso. Olha só que coisa curiosa, eles chegaram a citar explicitamente um determinado livro, The Bad Feminist, de uma autora, foi famoso esse livro um tempo atrás, de uma autora britânica, agora não lembro agora, mas esse livro The Bad Feminist é curioso, porque ele exatamente conta a história, é uma série de ensaios, né, contando a visão de mundo de uma pessoa que era feminista, mas que não estava se considerando feminista o suficiente. E esse livro está sendo lido por um dos personagens em um determinado momento ali, né, e a mim sugeriu essa ideia de que o próprio filme, a própria série não está se considerando suficientemente feminista, não está se considerando boa o suficiente. E apesar de ter toda uma dimensão de vários elementos tradicionais de lacração, a série me faz isso aqui. Que vento maravilhoso, graças a Deus, lá vem a tempestade. Mas bem, com relação aos Anéis do Poder, que eu não vou falar muito, só quero deixar claro que neste último episódio, finalmente a Galadriel demonstrou comportamentos de um potencial de desenvolvimento de personagem. E a série começa com uma imagem muito bonita, com os bebês de Númenor. Tudo bem que foi dentro de um sonho, mas passa a ideia de que aquilo é uma coisa relativamente comum, né? Então tem lá a rainha abençoando os bebês, as mães que trazem ela lá. Aquilo ali é totalmente não feminista, uma ideia dessas. Mas também pode, de uma certa forma, ser utilizada para colocar que a postura da rainha é daquela postura que não quer se envolver no conflito, sabe? Então pode ter uma crítica indireta aí, mas ainda assim foi uma coisa muito bonita, uma coisa muito simpática. E sem contar outros elementos que são desenvolvidos aí, que eu vou tocar no assunto depois. Mas eu queria mais para contrastar com a Casa do Dragão, porque a Casa do Dragão, neste último episódio, foi absolutamente escrachada, mas foi feminismo na veia e de um jeito sério. É aquele negócio lá que o homem é privilegiado, o homem faz o que quer e a mulher é oprimida, e que a maternidade é uma desgraça, porque as coitadas viram produtoras de gente assim para ter filho e acabam morrendo no parto e não podem fazer o que elas querem. Foi assim, nossa, terrível. Esse quarto episódio foi péssimo. Tudo bem, eu apontei no vídeo anterior que esses elementos estavam lá, estavam sendo poucos percebidos. O episódio 3 continuou isso, mas não agravou. Afirmou mais a jornada da Rhaenyra, jornada entre aspas, né, mas do comportamento dela, que queria se livrar daquela iniciativa do pai de querer casá-la, né, para conseguir fazer alianças de casas. Mas teve uma sequência de ação muito boas, demonstrou lá que o tal do Daemon, apesar de malucaço, o cara acaba homem mesmo. Então o episódio foi muito legal. Esse quarto episódio foi a absoluta antítese. Ele é basicamente um episódio para dizer o quanto a mulher é oprimida desse sistema patriarcal. É isso.
E só que dessa vez sem a sutileza, sem aquela elegância e sem a devida contextualização, porque aqui já começa a ficar ridículo. Pois nós estamos numa situação de uma princesa riquíssima, a elite do reino, que nunca precisou trabalhar na vida, tem tudo do bom e do melhor, e ela tem um bom pai que é amigo, ele nunca obrigou ela a fazer nada, deixa a menina montar em dragão à vontade e até fazer as coisas lá, mas chega uma situação política delicada tal, que ele precisa casar essa moça para ter alianças com os reinos, e a recusa dela vai gerando problemas políticos. E ainda assim, a situação, ela se considera oprimida. Chega o irmão dela com um plot para passar a perna dela, porque sabe que ela é volúvel, né? Devido a essa sua sensibilidade, e acaba gerando uma situação terrivelmente constrangedora, onde ela vai lá exercitar a sua liberdade disfarçada de menino, então tá toda essa mensagem pesada lá, como me chamou de menino, que maravilha, então agora eu tô livre para correr, para fazer o que eu quiser. Aí vai até uma peça, ela se disfarça de plebeu, né, para poder se divertir. Aí tem lá uma peça que faz uma encenação, inclusive que tá lá o discurso na veia, porque ela tinha a possibilidade dela assumir o poder autônomo, mas ela vai acabar perdendo o poder autônomo porque um menino, por causa do outro herdeiro que nasceu com um pênis, isso é dito escancaradamente. E fica naquela situação tal ali, como se fosse a oprimida. Não, isso é dito, é escancaradamente dito. Você nasceu uma mulher, você não pode fazer isso. Não, nós outros podemos sair falando que a gente quer sim, não tem problema. Você, mulher, você não pode. Ele não disse por quê, né? Diz por quê, porque quem engravida é ela. Então, assim, nem sequer para citar a estruturalidade que fundamenta toda essa problemática na sua realidade. Existe um problema, não estou dizendo que não estou negando que existe um problema aí que pode ser abordado, mas esse problema tem um motivo. Não é porque os homens são maus e porque a sociedade patriarcal e opressora obedece a questões muito práticas, que inclusive ficam claros na série, mas eles parecem que colocam de um modo que somente as pessoas minimamente perspicazes vão entender o contexto, enquanto o espectador básico vai simplesmente pegar a mensagem feminista crachada na veia, no talo, assim. Então, realmente decepcionante esse último episódio da Casa do Dragão. Já chego a desconfiar se de repente as situações não vão se inverter agora, porque a Casa do Dragão está sendo bastante elogiada, pelo vinha sendo, né? E Os Anéis do Poder muito criticado, mas esses dois últimos episódios meio que subverteram as coisas. Se Os Anéis do Poder mantiver o nível desse último episódio, a série vai ficar boa. Tudo bem. A Galadriel vai ter que melhorar muito, né? Mas vamos tocar nesse assunto na live. E se a Casa do Dragão mantiver nesse mesmo nível, que eu acho que não vai, porque isso aí parece parecer um episódio filler, sabe? Não acontece muita coisa, não tem muita relevância, é um episódio arrastado. E, bem, e a situação que nós temos aí, então, pegando Mulher Hulk e Os Anéis do Poder e a Casa do Dragão, e eu estou com são séries que estão sendo exibidas agora. Curiosamente, então, tanto Os Anéis do Poder quanto a Casa do Dragão estão no seu 4º episódio, Mulher Hulk está no 5º, assim como Si também está no 5º, que eu aliás nem vi, vou ver daqui a pouco. Mas em Mulher Hulk você tem um feminismo escrachado, um feminismo às vezes tão bobão que ele acaba perdendo a capacidade de ser assim incômodo. Ele deixa de ser incômodo, ele chega a ser realmente engraçado, ele chega a ser auto-zoado, aquela auto-paródia. Chega até para o observador um pouquinho mais perspicaz, fica vendo, realmente, olha o resultado do feminismo, né? A desgraça dos encontros aos 30 anos, a mulher lá querendo arranjar um parceiro, e tá naquela situação assim já de pós-balzaquiana, né, que é uma advogada bem sucedida, mas não consegue homem, porque nessa fase todos os homens já estão mais bem resolvidos, já estão mais financeiramente próximos, e pode dispensar a mulher a rodo, assim, né? Então tem essa autocrítica, que no final das contas eles acabam ajudando ela a resolver um problema lá, né? Tem aquela questão do Emil Blonsky lá, que era o Abominável, que aparentemente se regenerou como casando com 7 mulheres, porque era um criminoso super poderoso, então ele arranjou um monte de mulher, né? E por correspondência, então ele acabou sendo liberado sob a promessa de que não vai virar mais um monstro e matar todo mundo, e vai viver lá com as suas 7 mulheres. Provavelmente ele ainda vai voltar. Eu acho que essa volta do Emil Blonsky vai ser interessante. E tem todas umas autocríticas assim também, umas forçações assim que não parecem sutis. A questão da mídia, da personagem Titânia lá, o modo que ela explora lá o fato de ter superpoderes, mas ser uma digital influencer. Então tem um certo nível de ridículo que acaba sendo um pouco genial. E se você observar a série com mais cuidado, eu sinto uma autocrítica, sabe? Então ela acaba tendo acaba sendo interessante para tudo isso. Agora, claro, para quem queria ver uma coisa ao que se viu em Hulk ou que se viu em qualquer outra coisa, foi pro saco, porque se a ideia era substituir o Hulk pela Mulher Hulk, meu amigo, pelo amor de Deus, a série não tem ação.
Não tem nada a ver, é uma outra coisa, é uma outra pegada, é uma série feminista sim, mas é uma sitcom, é uma gozação. Não sei o que vai dar pra frente, né? Nós tivemos a última série que foi a Miss Marvel, foi uma série que, ao contrário, é uma série pró-família, uma série que apesar de ter essa pegadinha da menina aventureira, é uma série muito mais focada em valores tradicionais, e eu achei muito boa. Nós tivemos o Gavião Arqueiro, que foi excelente, o arco da personagem, né, que fazia a nova Gavião Arqueiro, é fascinante, a menina é extremamente cativante, tem toda uma jornada de desenvolvimento, é tudo muito bacana. E esse agora entra numa outra pegada que o primeiro episódio, quando eu coloquei na live, eu achei muito ruim, né, porque de fato foi aquele negócio extremamente vitimista e sempre aquela ideia de que a mulher já nasce pronta, não precisa lutar, mas pelo jeito, né, ela não vai lutar em momento nenhum, a série é pura zoeira. De uma certa forma, o que tem de mais brilhante na aparente sutil crítica, autocrítica, que pode ser uma coisa genial de alguém que esteja fazendo isso lá dentro, ou pode ser simplesmente incompetência mesmo, que eu estou sendo benevolente demais ao tentar ver, é o modo como você mundaniza as coisas para uma mundanismo, uma coisa épica, você baixa o nível. Antes era coisa de super-heróis, deuses, enfrentando ameaças galáxias, ameaças colossais, super poderosos criminosos, e de repente vira um negocinho de julgamento, de casinho aqui de fulaninha me passou a perna, tô processando porque ela me passou a perna, a outrazinha roubou meu nome, tá vendendo uns produtos lá, explorando o produto com o meu nome, e cai num nível assim chega a ser patético, mas engraçado, explorado para ser patético, você vê, olha, tá aí a série feminista perfeita. Você vai destruir tudo aquilo ali que tem de grandioso, de monumental, e reduzir para essa palhaçadinha aqui, onde até o mago supremo das artes místicas tem que ficar se submetendo à humilhação num tribunal para disputar, para impedir que um cara que fugiu do templo, daquele templo segredo de Tamartage lá, use o seu poder para fazer showzinhos de mágicas fuleiros, pôr gente de risco, e tem que se submeter à autoridade de uma juíza, como se o cara não pudesse ferrar com todo mundo ali. Então você vê que de uma certa forma, tá meio que dado. O que significa você entregar esse universo na mão da mentalidade das megacorporações, da mentalidade desse sistema estatal que é subserviente às megacorporações, às grandes companhias de advocacia, às grandes companhias de marketing. De uma certa forma, Mulher Hulk mostra tudo isso, simboliza tudo isso muito bem. Se eles não fizeram isso de propósito, então são muito incompetentes, porque eu acho que o resultado vai ser esse. E a mensagem que acaba passando é essa, né? Vamos feministizar as séries, fica uma porcaria. Então esse é o resultado. Mas eu queria então passar agora para o lado absolutamente oposto, né? Que é a série Sequel. Eu fiz aquele vídeo enorme ali, que é uma série excelente, está na sua terceira temporada. E voltou com uma pegada totalmente diferente dessas outras. É uma série pró-família, uma série que afirma um heroísmo, não só masculino, mas também o heroísmo feminino. Mas o personagem do Jason Momoa, do Baba Voss, continua sendo um personagem bastante interessante. Mas as personagens femininas também são muito boas. Então é a série que tem todo esse empoderamento feminino também, mas um empoderamento bem feito, assim, simpático. Não fica naquelas babaquices, naquelas palhaçadas. E o mais interessante, a questão familiar ali é muito forte. E olha só, o Baba Voss nem é pai verdadeiro dos garotos que são os filhos dele, mas ele os criou. E é uma coisa que eu acho que tem que ser dignificada. É muito triste essa galera da machosfera por aí que fica com essa babaquice pra cima de um cara que assume filhos de uma outra mulher, quando ele faz isso de uma forma decente, né? Porque se ele faz isso, se ele realmente assumiu, se ele criou e ele foi uma figura paterna, esse cara tem que ser louvado, né? Esse cara é um herói. O ideal, claro, não é o ideal, mas é uma coisa que é alguém que está resolvendo um problema, é alguém que está compensando um estrago que algum irresponsável fez, ou alguma irresponsável também, né? Você não pode, tudo bem, você pode dar conselho, não é uma boa, evite, toma cuidado, mas você não pode, pelo amor de Deus, não ridicularize um cara que faz um negócio desse, não. Esse cara merece todo o meu respeito. Tudo bem, eu criei todos os meus filhos, são todos meus, eu nunca precisei ter enteado, mas eu tenho respeito pelas pessoas que fazem isso, porque são caras que, pelo menos quando fazem bem feito, com as boas intenções, eles ajudam a salvar a estrutura da sociedade, meu. Por favor, então tem essa ideia no Baba Voss, tem também umas intrigas familiares aí. Na verdade a série é bem familiar nesse sentido, porque tem essa questão de uma realeza, né? Tem uma série de correlações ali. Tem também a figura paterna do Jar Lamarel, que era o pai genitor das crianças que são capazes de enxergar, que infelizmente foi tirado da série muito cedo. Eu acho que merecia mais desenvolvimento. Muitas coisas giram a favor em torno dele. Eu acho até que os esforços que ele fez para salvar aquelas pessoas não foram devidamente reconhecidos. Ele acabou sendo vilanizado no final, então tem essa falha aí.
A série também ainda tem aquele problema da personagem da Rainha Sibet, né, que ela é muito improvável, eu falei muito disso no vídeo anterior, e continua esse problema, mas apesar de tudo isso, ela é tão cativante que você acaba relevando, né? E continua com aqueles problemas de você não saber exatamente se uma sociedade desenvolvida na falta de visão seria exatamente daquela forma. Eu tendo a achar que não, mas eu sinceramente não sei dizer como é que seria, então é um desafio mesmo. Mas é uma série muito boa, então se você não a viu, não dei muitos spoilers aqui, não disse nada aqui que spoiler. Tem lá o meu vídeo Sinfonia sobre a Cegueira, que fala também sobre Demolidor, fala sobre outros personagens cegos, e que eu recomendo muitíssimo. E a terceira temporada tá boa, parece que vai terminar agora. E uma coisa que parece que só eu percebi, que é o fato que as temporadas parecem associadas às estações do ano, né? De modo que a segunda temporada foi todinha no inverno. A primeira, como tem saltos de tempo assim, né? É difícil dizer, mas ela me parecia mais um verão, assim, um outono. Essa terceira temporada agora começa com aquilo que parece uma primavera. Claramente, eu acho que tem essa pegada de associar as estações do ano, né? Por isso que eu lamento muito se não tiver uma quarta temporada. Mas assim, recomendo muito a série, assistam o vídeo lá. E por ter falado em Demolidor, eu vou fechar e vou voltar para Mulher Hulk. Porque um dos motivos pelos quais eu estou vendo Mulher Hulk é porque a gente sabe que vai aparecer o Demolidor ali, que é um personagem interessantíssimo. Uma das melhores séries de todos os tempos. Eu coloco em top 10 das melhores que já vi, que passou na Netflix e agora foi comprado pela Disney, está disponível na Disney. E aí vem a questão, como é que vai entrar Demolidor, que é um personagem sério, um personagem de grande dimensão, até trágico, sombrio, como é que esse personagem vai entrar nessa porcaria dessa série zoada da Mulher Hulk, bicho? Que porra é essa? Não encaixa nada ali. Até a disparidade de força dos heróis também. O Demolidor é um personagem super interessante, mas como super-herói comparado aos outros, ele é bem mais fraco. Não teria a menor chance contra a Mulher Hulk, por exemplo. Mas assim, tudo bem, tem a pegada que eu vou ser advogado. Como é uma série de advocacia, então tem a ver entrar o Matt Murdock. Então não sei como é que vai funcionar essa situação toda aí, né? Mas já com o nível de zoeira da série, eu acho até que dá pra ficar uma coisa assim relativamente simpática, né? Teve a primeira referência agora no final do quinto episódio, onde apareceu lá o capacete dele, né? Então nós provavelmente teremos eles nos próximos episódios, acho que vão ter mais 3 episódios pela frente aí, né? Então, mas é curioso, porque muita gente está assistindo essa série por causa da promessa de aparecer o Demolidor. Inclusive que a própria série se zoa nesse sentido, né? Porque a série diz que toda semana vai ter uma grande estrela de fora, assim, para fazer um cameo, assim, né? A série fala isso, fala bem jocoso. Então, cara, o que vai ser? Como é que esse Demolidor vai encaixar nessa série aí? Bom, então assim, para resumir, foi isso. Temos aí uma série feminista escancarada, tão zoada que acaba deixando de ter... Não me incomoda, pelo contrário, eu tô achando divertido, até que é uma autogozação mesmo. Nós temos Os Anéis do Poder, que começou muito mal, porque é a série feminista simbólica, que quer passar aqueles valores todos extremamente superficiais, das quais eu já comentei muito, mas nesse último episódio meio que deu uma surpreendida. Apesar de que tem pessoal por aí que achou o contrário, achou que esse foi o pior episódio, mas tudo bem. Nós tivemos a Casa do Dragão, que até começou razoavelmente bem e deu essa caída brutal nesse quarto episódio, que foi verdadeiramente lamentável, nossa senhora. Em compensação, nós temos Si, que é um contraponto, é uma série que faz uma visão muito mais interessante, uma visão muito mais profunda, continua com cenários belíssimos, apesar de que explora muito a questão da escuridão, acho até que menos do que poderia. Tem metáforas muito interessantes, é um pós-apocalíptico que eu recomendo muito, mas eu já estou vendo, estou acompanhando todas essas séries, vou analisando aí. Provavelmente vou fazer um vídeo mais posteriormente, mas assim, muito provavelmente nessa quarta-feira agora teremos a live sobre O Senhor dos Anéis com o Paulo Gabriel, né, que é um fã da obra de Tolkien. E amanhã espero vocês com a minha live sobre Gradvin. Eu explico os motivos na live em si. Então é isso, eu sou o Marcos Valério XR. Dia 17 de setembro de 2022, e vamos ficar com mais uma vez com esta imagem maravilhosa de empoderamento feminino, de combate à sexualização das mulheres que a gente viu em Mulher Hulk. Curte aí. Almost tasted that. Num, eat it up. Go play okay, 3, 2, 1. You know I'm the hottest. You ain't never gotta heat me up. Oh, you are way more fun than my last lawyer. Obrigado por sua atenção. Yada 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 yada.